Olá, alunos e alunas. Nessa breve palavra, nós iremos abordar os elementos do artigo científico que colaboram para despertar do interesse do leitor no artigo. Então, nós iremos abordar os elementos título, resumo e palavras-chave. Vamos aos slides. Título é o elemento-chave que faz o leitor optar ou não pela leitura do documento. Em geral, é a última parte do artigo a ficar pronto. Deve, em poucas palavras, representar o conteúdo do artigo. Pensem em uma matéria de jornal. Normalmente você é levado à leitura de uma matéria em função daquele título que está na página principal ou em um pequeno box no espaço do jornal ou na internet, quando você está navegando. É o título que faz com que você desperte o interesse pelo assunto. E aí você vai navegar, vai desmembrar aquilo que está por trás do título. Então é um aspecto que você deve tomar cuidado na elaboração. Se você elaborar o título de uma maneira sem propósitos, você corre o risco de minimizar o campo de abrangência de leitores para o seu artigo científico. Ele tem algumas características de clareza, criatividade e qualidade dos termos. Isso diz respeito ao jogo de palavras. Quais são as palavras ideais ou corretas ou melhores aplicadas na construção do título, visando sempre o despertar do interesse do leitor. Caso isso seja desconsiderado, você novamente estará limitando o campo de leitores do seu artigo. Temos uma dica: indicar no título o local, região de pesquisa, somente quando for o ponto central do estudo. Todo estudo é feito em apenas algum lugar. É feito em algum lugar, mas nem todo lugar deve constar no título. Por exemplo, se for um estudo, um projeto de pesquisa que seja muito específico, que aborde um problema de uma determinada região, como, por exemplo, o problema do abandono da jornada de trabalho nas montadoras do Grande ABC, nas montadoras de São Bernardo do Campo. É uma área de estudo muito delimitada, então é interessante que seja apresentado. Caso contrário, não deve apresentar a região no corpo do título, ok? Seguindo. Vamos para o resumo. Por definição, é a apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento. Um bom resumo possibilita uma maior divulgação do artigo no meio acadêmico, à base de dados, eventos e trabalhos. A ideia do resumo deve ser formada em frases reunidas em apenas um parágrafo. Deve-se tomar cuidado para não menosprezar o poder do resumo, que ele vai contribuir, somado ao título, para o despertar desse interesse do leitor. No resumo você vai abordar elementos que colaboram para a leitura. Sugestões. Utilize sempre a terceira pessoa do singular no texto do resumo. Exemplo, estuda, analisa, o artigo estuda, o artigo analisa. Sempre busque utilizar essa palavra, a terceira pessoa do singular. Seja claro e preciso, sem redundâncias. Inclua termos relevantes, termos que representam os assuntos tratados no texto. Evite o uso de siglas e abreviaturas. O resumo não deve apresentar figuras, tabelas ou notas. Observem a limitação de palavras para o resumo. Na estrutura, deve ter o objetivo, que é o que motiva a sua pesquisa. É o problema que se propõe a ser respondido pelos autores, pelo aquilo que você está sendo movido para desenvolver esse trabalho. Método:
qual é o caminho e ferramentas que foram utilizadas para realizar a pesquisa. Podem ser entrevistas, materiais diferentes, procedimentos e outros. Resultados. Responde o objetivo da pesquisa e analisa os resultados. Analisa de uma forma mais aprofundada. A conclusão é um panorama geral da proposta do artigo, seus resultados, limitações e possíveis contribuições. Notem que no slide anterior nós falamos sobre a limitação de palavras ou de caracteres para o resumo. Normalmente, nos artigos científicos, há uma limitação de palavras que deve ser respeitada, para que o resumo não fique extenso, que não fique uma grande enrolação e que ele apresente esses elementos: objetivo, método, resultados e a conclusão. Como que você vai apresentar a conclusão, sendo que o trabalho ainda não foi desenvolvido? Isso porque o resumo ele só deve ser desenvolvido após a conclusão do trabalho. Como ele resume, ele faz uma síntese de tudo aquilo que vocês pesquisaram, tudo aquilo que vocês encontraram como resultado e analisaram, vocês devem fazer o resumo por último. Assim também como a elaboração do título. É recomendado que faça por último. Pode ser algo que vocês elaborem no início, o título, mas ele deve ser sempre revisitado para ver se ele está de acordo com os objetivos do trabalho, se ele vai despertar realmente o interesse do leitor para a leitura do seu artigo. Para finalizar, palavra-chave. Deve conter 3 palavras que representam o conteúdo do artigo, separadas por ponto e vírgula. Essas palavras ajudarão na identificação dos temas tratados ao longo da pesquisa pelo leitor. Novamente, é um outro elemento que colabora para entender quais são as abordagens do seu artigo, quais são os campos de estudo que o artigo está se propondo a discutir ao longo do desenvolvimento. É extremamente importante que seja considerado somente palavras relevantes ao tema, ok? Essa é uma breve instrução. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem buscar os manuais de elaboração de artigo científico disponíveis no site da biblioteca, ou buscar a ajuda dos seus professores, ou até mesmo dos atendentes na própria biblioteca. Basta agendar um horário com elas, que elas podem te auxiliar. Para os alunos à distância, basta buscar os seus professores auxiliares. Eu agradeço esse momento, tenham um bom projeto. Até mais.